interessante é que Jesus, quando ele esteve aqui, ele completa lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, aonde ele diz para os seus discípulos: vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus, ele nos ensina a pôr em prática essa gestão, a gestão da emoção. Se você não sabe, essa passagem de Mateus 26, 41, aqui era as últimas horas de Jesus no Getsemane. Jesus estava com seus discípulos no Getsemane, passando as últimas horas com os seus discípulos. E ele havia pedido aos seus discípulos para que ficassem e orassem com ele, pois ele estava muito angustiado. Muito angustiado. A Bíblia nos conta aqui na passagem de Mateus 26, 41, que Jesus, ele estava com as suas emoções tão afloradas. E nós sabemos que Jesus, quando ele esteve aqui, ele foi por 100% homem. Ele sentiu as mesmas dores, os mesmos sentimentos. Então Jesus, ele estava numa angústia tão grande que a palavra diz que ele suou gotas de sangue. E ele pede aos seus discípulos que orem com ele, que vigiem com ele, pois ele sabia o que estava para acontecer. Mas a palavra conta que Jesus, ele foi orar mais a distante e seus discípulos ficaram. E quando ele voltou, durante 3 vezes ele encontrou seus discípulos dormindo. E ele ficou indignado. E ele fala: não podeis vigiar nem uma hora? E os discípulos não se justificam. E logo após aquela agonia que Jesus passa ali, aquele desespero de saber que ia ser preso inocentemente, ia ser chicoteado, condenado e morto, Jesus, ele soube gerir as suas emoções. Mas ele sabia que os seus discípulos não conseguiriam fazer isso. Então, quando ele diz para os seus discípulos: vigiai e orai, porque ele conhecia os seus discípulos e ele sabia que seus discípulos não estavam prontos. E ele sabia o que Pedro iria fazer. E quando Pedro se depara com aquele soldado, e aquele soldado chega com outros soldados e chegam para prender Jesus ali, rapidamente, o que Pedro faz? Pedro arranca